A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês nesta manhã de quinta-feira. E nós estamos aqui para louvar, engrandecer o nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que parou aqui para ouvir esta oração e ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Não foi possível fazer a nossa live hoje, como prometido ontem, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Tivemos alguns imprevistos agora pela manhã, mas estarei aqui meditando na palavra de Deus e que você possa ser abençoado no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus, Isaías 38, que vai falar sobre a enfermidade do rei Zedequias. E confesso com os irmãos que o tempo seco em São Paulo tá vindo aquela tossinha seca, entendeu? Então, no meio do vídeo, quando vocês perceberem que eu vou estar tossindo, mada o sequidão na capital paulista, tá bom? Estamos aí ouvindo um louvor abençoado com o irmão Lázaro. O Senhor é o meu mestre, o nosso mestre. Isaías, capítulo 38. Vamos tentar entender o que Deus ele quer falar em nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Isaías 38 diz assim: a doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que o Senhor fará que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acaz, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse: não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humildade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como faz o tecelão.
Ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um adorião, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Versículo 1 ao versículo 14 de Isaías 38. Meus irmãos, depois vocês continuem aí meditando na palavra de Deus. É muito válido que nós possamos aprender e entender o que Deus ele quer falar no meu e no nosso coração nesta manhã de quinta-feira. Isaías, Deus usa a vida do profeta para que a mensagem de Deus, do Senhor dos Exércitos, chegasse até esse rei. Era um rei de Judá. Meus irmãos, e quando Deus ele quer falar com os teus servos, Deus ele vai chamar a sua atenção de uma forma ou de outra. Porque Deus ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. E tem cristão, meus irmãos, abrindo um aspas, um parêntese, tem cristão que Deus ele está falando e ele está fingindo que não é com ele. Ele está fingindo que essa palavra não foi de encontro a ele. Então, querido, nesta manhã, Deus está usando a minha vida para dizer para você, eu vou chamar a sua atenção. Está entendendo? O Senhor dos Exércitos, ele vai criar uma situação, ele vai criar um cenário para, aleluia, chamar a sua atenção. Evangelista Osé, como é que Deus vai chamar a atenção? Eita, manaia, sou, quer minha face. Como é que Deus chamou a atenção do rei Zedequias? Olha a palavra de Deus aí, fresquinha, maravilhosa, mastigada para os nossos corações. Como é que Deus chamou a atenção de Zedequias? Enviando o profeta até o seu palácio. Oxe, ô glória, louvado seja Deus. Deus ele dá uma ordem para o profeta vai, e quando chega lá, o que Deus fala? Na boca do profeta Isaías, diz a Zedequias que eu vou matá-lo. Ele não vai sobreviver devido a todas essas situações que veio sobre ele. Meus irmãos, e você quer ver um cristão se humilhar na presença de Deus? É quando ele recebe a palavra do Senhor dizendo, põe a tua casa em ordem. Varão, coloca a tua casa em ordem, porque o negócio vai estralar para o teu lado. O chicote vai sacudir, né? Vai estar vindo um vento forte aí, uma tempestade, sabe aquela tempestade que soprou no meio do mar? Enquanto Jesus estava dormindo e o discípulo preocupado, aleluia, olha para você ver, olha a palavra de Deus nesta manhã. Os discípulos, ele estava preocupado com o vento, os discípulos estavam preocupados com a tempestade, enquanto Jesus estava dormindo. Ou seja, o que eu entendo, meus irmãos, com esse texto e com esta palavra, mesmo Jesus
Sabemos que Deus não dorme, não cochila, mas Jesus, como homem, ele dormiu, ele descansou depois de um dia trabalhoso, porque ele passou as mesmas aflições que nós, homens mortais, passamos. Mas Jesus estava ali no meio do mar, da tempestade, e ele estava o quê? Dormindo. Por quê? A confiança estava no Pai. A confiança estava no seu Criador, no nosso Deus. Ei, a minha confiança e a sua confiança precisa estar sempre no Senhor dos Exércitos. E por isso Jesus descansava. Ele sabia que quando os discípulos acordassem ele dava uma ordem para o vento: vento, acalma-te, você está muito agitado, aquieta-te. Oh, Jesus querido e maravilhoso, Deus poderoso. E Zedequias, ele estava vivendo essa situação, vivendo um momento de guerra. Os assírios, os filisteus, aquele povo tentando destruir, o povo tentando acabar com o reinado, querendo arrancar ele do trono. Ei, querido, fica tranquilo que Deus, ele chega no tempo e no momento certo para nos abençoar. Louvado seja Deus. Eu quero acreditar que Deus, ele viu que Zedequias estava muito acomodado. Ele estava muito preocupado com os problemas pessoais, com os problemas da guerra. E claro, se eu e você estivesse na mesma posição, no mesmo lugar dele, nós iríamos preocupar. Mas Deus, ele chega, diz para Isaías, vai lá ter Zedequias. Zedequias está muito assim, para baixo, sabe? Vamos dar um ânimo para eles, Isaías, vamos lá, Senhor. Chega lá, e aí, Senhor, Zedequias, Deus falou comigo, rapaz. Ah, é? Deus falou com você, profeta? E que Deus falou com você? Tem bênção aí? Tem vitória chegando aí, profeta? Ah, Zedequias, abre o teu olho, Zedequias. Abre o teu olho, porque o vento que está vindo aí, você não vai escapar. Você não vai escapar da morte. Deus falou que vai te fulminar. Deus falou que vai te matar. Não é possível. Meu Deus. Ó, Zedequias, a mensagem que Deus passou para mim foi essa. Que você coloca a tua casa em ordem, que você não vai viver. E você vai morrer. E você não se recuperará. Olha aí. Oh, meus irmãos. Aí, Zedequias, conhecendo a palavra de Deus, Zedequias, ele deu crédito à palavra de Deus, aleluias. E o que ele fez? Olha o que Zedequias fez. E eu, aonde Ezequias, não Zedequias, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha só, meus irmãos. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ou seja, Deus ouviu a oração de Zedequias. Deus ouviu a oração de Ezequias. E é tanto que quando Deus ele ouve a oração de Ezequias, ele diz assim: Isaías, agora volte lá. Diz para Ezequias que ele não vai morrer, que eu ouvi a oração dele. Diz a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de idade na vida dele. Diz para ele que eu estou dando saúde.
estudando vigor, restaurando as forças dele. Meus irmãos, é através da fé em Cristo Jesus que nós iremos adquirir a presença de Deus buscando. Ezequias, ele fez o quê? Ele orou. E quando ele ora, Deus faz o quê? Deus responde. E Deus abençoou a vida dele. Então, nós vamos orar. Nós vamos orar como Ezequias orou ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Senhor, no nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, eu quero, meu Deus, ser grato a ti, Senhor, por esta palavra, aonde o Senhor ministrou, Senhor, no meu coração. Visita cada família, Senhor. Visita cada pessoa neste momento que estarão ouvindo esta palavra, estarão assistindo pela TV ou pelo fone de ouvido. Senhor, abençoa, meu Deus, a vida desta pessoa. Visita todos os estados brasileiros, Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo. Oh Deus, só o Senhor conhece o desejo dos corações dos teus servos, do que eles precisam e necessitam. Quero orar pela vida do nosso pastor Batista, que se encontra ali internado no hospital. Pai, visita a saúde dele, restaura, Senhor Jesus, visitando ele das plantas dos pés à cabeça. O Senhor é poderoso, maravilhoso para abençoar a vida dele, missionário Elano, e toda a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, porque o Senhor é médico dos médicos. Abençoa os missionários que estão no campo, na Paraíba. Abençoa nossa pastora Solange, nosso irmão Arnaldo e toda a igreja dependente de Cristo. Missionária Leandra. Abençoa nosso irmão Anderson. Abençoa meu pai, pastor Dorival, que precisa do milagre da parte do Senhor. Pai, abençoa a minha casa, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, a saúde e a vida dos meus pais, dos meus irmãos. Em nome de Jesus, visita, Senhor, a minha saúde neste momento. Vai tirando tudo aquilo que está impedindo de eu realizar a tua obra. Renova as nossas forças. Abençoa, meu Deus, o culto logo mais às 19 horas na Igreja Dependente de Cristo, com as irmãs Brilho Celeste, com as irmãs do Círculo de Oração. Seja com teu povo, seja, meu Pai, com a tua igreja. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Meus irmãos, que Cristo Jesus abençoe poderosamente a vida de vocês, hoje e sempre. Se o Senhor permitir, nós vamos voltar no próximo vídeo, meditando na palavra de Deus e orando. Se o Senhor permitir, nós estaremos fazendo a nossa live pela manhã, na sexta-feira, em nome de Jesus. Abra as vossas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre e todos juntos digam amém. Que Cristo Jesus abençoe as vossas vidas. Palavra de Deus, livro do profeta Isaías 38, do versículo 1 ao versículo 14. Ótima quinta-feira para vocês, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Fiquem com Deus.